Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer num cenário improvisado aqui em casa. E hoje a gente vai falar sobre essa nova fase do Real Madrid que tanto tem chamado a atenção de muita gente. Uma nova fase com muita gente nova e é claro a gente vai falar muito mais sobre isso. Antes da gente começar já direto com o programa, vou pedir para vocês um favor. Deixa a tua inscrição aqui. Também, por favor, ativa o sininho. O canal é novo, então o YouTube vai demorar para te notificar. Então, se você, ao fazer a inscrição, já ativar o sininho, isso facilita a nossa comunicação, tá bom? Então, te agradeço se você fizer isso. Para além disso, o que mais eu vou pedir para vocês? Curtida, comentário e compartilhamento. Compartilhe com o máximo de gente possível para a gente aumentar o tamanho dessa comunidade. E, é claro, também, deixa a tua curtida já desde o começo do vídeo. E comentário aqui embaixo, que é sempre muito legal te ouvir, saber o que você está querendo, saber o que você está gostando ou não aqui do canal. Por favor, deixa aqui tudo embaixo para a gente poder trocar essa ideia, beleza? E hoje a gente vai falar sobre o Real Madrid, sobre essa nova geração. E para isso eu acho que é legal a gente ir trocando ideias sobre alguns nomes. E o primeiro deles que eu separei aqui para vocês é justamente o do Camavinga, né? O Camavinga, ele tem 20 anos hoje, né? É um jogador de meio campo, joga já na seleção francesa, né? Fez parte dessa geração francesa que chegou à final da Copa do Mundo, a segunda final, né? É um jogador muito diferenciado, um jogador muito bom, né? De características para o meio campo do Real Madrid muito complementares. Então a gente está olhando para um jogador de excelente finalização de média e longa distância, um jogador que apoia muito bem, tem bons passes, realiza muito bem a marcação, e um jogador ainda muito novo, né? A gente está falando de um jogador de 20 anos de idade que chegou recentemente ao Real Madrid, né? Chegou na temporada passada ao Real Madrid e já se destacou muitas vezes em muitos cenários onde o Casemiro não pôde jogar na temporada passada do Real Madrid, né? A gente pôde observar a presença do Camavinga e supriu muito bem a ausência do Casemiro. Então a gente está olhando para um cenário de construção e de reconstrução do Real Madrid que passou muito pelo entendimento do que seria necessário para esse novo meio-campo, né? Para esse meio-campo que contava com Casemiro, Modric e Kroos e passa a contar agora com o Camavinga, né? Com o Valverde, né? Já é um pouco mais veterano no Real Madrid, ele é da base do Real Madrid, né? Aliás, ele é uruguaio, mas ele fez boa parte da base no Real Madrid, né? Ele já participava do Real Madrid B e de outras ações do Real Madrid. E, é claro, olhando para esse cenário, houve uma reconstrução desse meio-campo, né? E aonde vai parar essa reconstrução do meio-campo com esses jogadores? Não só suprindo as características que esses três jogadores têm, né? Do Casemiro, Modric e Kroos, mas para além de suprir essas características, que são características importantes, que fizeram o Real Madrid ter sucesso nos últimos anos, perceber possibilidades complementares. Então você percebe que o Camavinga tem boas características, assim como esses três que já fazem parte da história do Real Madrid, né? E são grandes ídolos de lá, mas também tem outras características diferentes deles, né? Então, assim, se busca manter o mesmo modelo, mas não necessariamente buscar o mesmo modelo signifique buscar robôs que substituam os outros. Na verdade, você vai buscar uma continuidade através da manutenção e da melhoria, né? E o Real Madrid tem feito muito bem isso. Muito passa também por essa reconstrução, pela busca, por exemplo, de um jogador que nem o Camavinga. Para além do Camavinga, né, quando a gente for olhar outros jogadores, a gente pode olhar também esse jogador, Tchouaméni. Tchouaméni também é outro jogador fantástico, titular da seleção francesa, né? Se a gente falou do Camavinga como um participante da seleção francesa, não reserva ali de luxo da seleção francesa, o Tchouaméni é titular dessa seleção francesa, né? E fez uma grande Copa do Mundo. Tchouaméni também é outro jogador de excelente marcação, um jogador com uma excelente distribuição de passes, hoje atuando na função que era do Casemiro especificamente, né? E aí o Camavinga passa a ter um pouco mais de liberdade nesse novo cenário, né? Então pense, o primeiro cenário o Camavinga vinha na posição do Casemiro. Vem o Tchouaméni,
porque tem 22 anos, é um pouco mais velho, mas 22, né? Ele tem muito tempo ainda pela frente. Vem o Tchouaméni, ocupa essa faixa de campo, o Camavinga consegue ter um pouco mais de liberdade para chegar mais à frente, né? Então, nesse ponto que a gente está observando, a gente consegue entender uma construção dessa equipe a partir das demandas de jogo, mas principalmente a partir das características, né, das competências de cada jogador e do nível de habilidade que cada um vai ter. Então, ao observar esse cenário que a gente está observando do Tchouaméni, a gente percebe que o estilo de contratação do Real Madrid ele vem numa construção de futuro, né? Então ele passa por entender quais são as demandas e passa a entender quais são os pontos que ele precisa ter nessa equipe para complementar as características, para construir esse futuro. Então a gente está olhando para um cenário onde, é claro, num primeiro momento vai se despender muito dinheiro, né? Muito dinheiro para além do que se é previsto, né? Além do que a gente pode imaginar que vai valer um jogador muito novo, mas é justamente nesse sentido de construção da equipe, né? De reconstrução, inclusive, dessa equipe, né? Então o Real Madrid tem abaixado muito a média de idade do seu elenco nos últimos anos, justamente nesse sentido de reconstrução, e o Tchouaméni encaixou muito bem, né? Fez uma grande Copa do Mundo, já vinha fazendo um grande Campeonato Espanhol e uma grande Champions League. É um jogador muito completo, e acho que dentro desse cenário todo que a gente está traçando de Real Madrid, é um jogador que complementa demais as características desse meio campo, já com o Modric e Kroos ainda, e mesmo numa possível saída do Modric ou do Kroos, a gente também pode observar que vão ter peças de reposição, vão ter outros jogadores que vão dar continuidade às características desses jogadores e também aprimorar outros pontos que possam ter falhos aí. Então é um bom cenário para o futuro do Real Madrid. Nesse cenário, o que a gente pode esperar dessa janela de transferência ou das próximas janelas de transferência? Né? Um primeiro nome que vem à mente do torcedor do Real Madrid hoje é o Bellingham, meio-campista do Borussia Dortmund. Excelente meio-campista, uma Copa do Mundo fantástica. Óbvio, olhando para a Inglaterra de maneira geral, o Bellingham não pôde ir muito mais longe, além do confronto ali contra a França, mas é um jogador fantástico. Então a gente olha para o Bellingham, que seria uma primeira opção, e tem a opção do Enzo Pérez, também já foi citado ao longo do Mundial, mas o Enzo, se não me falha a memória, tem a proposta do Newcastle para ir para o Newcastle já nesse meio de ano. Então, assim, vai ser uma escolha de carreira, basicamente. Se ele vai para um clube com alta grana que está com um projeto novo, né, ambicioso e novo, ou se ele vai esperar um projeto de um grande clube já consolidado da Europa. Né? E aí o Real Madrid entraria como uma possibilidade nesse sentido para ele também. Né? E também esperar, óbvio, que ele continue fazendo uma excelente temporada que ele estava fazendo no Benfica, para além da seleção argentina. Né? Então a gente está olhando um cenário onde todos os meio-campistas que são considerados na pauta do Real Madrid são novos. Né? O Enzo tem 21, o Bellingham tem 19, se não me falha a memória, e você está olhando sempre uma construção de futuro com a manutenção e sabendo exatamente o momento onde você se desprende dessa história, né, e constrói o futuro. Né? Isso o Real Madrid tem feito muito bem nesses últimos anos. Para além disso, pessoal, para além desses dois jogadores, a gente pode olhar para o ataque. Né? E ao olhar para o ataque, a gente está olhando basicamente para um trio brasileiro hoje. Né? O futuro do Real Madrid passa por um trio brasileiro. O Real Madrid ele vive nessa ponta direita uma incerteza muito grande, né? Incerteza no sentido que os jogadores que vieram para essa ponta direita não se consolidaram, né? Talvez o último que tenha se consolidado foi o Bale, mas na esteira de Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale, né? Mas de maneira geral não se consolidou. E aí sim, o Rodrigo pode aparecer como opção, também muito novo, também já disputando a Copa do Mundo, também já indo bem nas partidas em que entrou, um jogador muito bom, muito rápido, jogador de situação de um contra um pelas pontas, excepcional, e ainda é um bom finalizador. Né? Ele ainda consegue ter boa presença de área, boa finalização. É um jogador muito completo nesse sentido e vale muito a pena a gente prestar atenção, porque dessa nova geração, né, o Rodrigo é um jogador muito bom e muito acima da média do que tem aí. Né? Se consolidou muito bem
nesse cenário, tá? Então, esse é um bom jogador que pode aparecer. Óbvio, o Real Madrid vive um problema muito grande na renovação de contrato do Asensio, né? O Real Madrid, em tese, poderia renovar com o Asensio mais um tempo. O Asensio também é novo. Eu também acredito que o Asensio também tenha feito uma boa Copa do Mundo. Mas eu acredito que o Asensio não tenha no Real Madrid o reconhecimento que ele queira, né? E aí talvez isso prejudique. Então, nesse cenário de não ter o reconhecimento que ele queira, aparece como uma boa opção o Rodrigo ali como um suplente direto, ou até mesmo improvisar o Valverde ali, e aí, por exemplo, pensando no Tchouaméni, Camavinga e Bellingham, por exemplo, que é o que mais tem sido comentado no Real Madrid, você tem ainda o Valverde na ponta direita brigando por posição com o Rodrigo, né? Então você tem dois jogadores ali novos e que dão conta da posição, né? E aí, pensando na ponta esquerda, a gente tem uma obviedade, né? Que é o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior, ele tem feito algumas temporadas já no Real Madrid, pelo menos a segunda temporada já seguida, muito boa, já consolidado como titular da equipe. Não se discute mais se é ele ou Hazard ou qualquer coisa do tipo. E não só pela impaciência que se tem com o Hazard, né? Eu estou falando aqui impaciência no sentido de positivo ou negativo, né? Estou falando mais impaciência no sentido de tinha-se uma boa paciência com ele e foi se perdendo. E agora não. Agora a gente está olhando para um Vinícius já consolidado e que ninguém está discutindo o Hazard, não no sentido de, poxa, o Hazard não deu conta, vamos colocar o moleque. Não, já é um titular absoluto e já se pensa, por exemplo, né, se pensou muitas vezes se a vinda do Mbappé era necessária, né? Porque dado que ele está consolidado na ponta esquerda e o Mbappé tem preferência por jogar ali, né? Não se sabe se é tão necessário assim a vinda de um outro jogador nessa posição, tá? O que eu acredito, pensando para o futuro do Real Madrid, um trio de ataque onde você tem ainda a possibilidade do Mbappé, né? Seria fantástico, seria fantástico. Seja Rodrigo, Mbappé e Vinícius Júnior, seja Valverde, Mbappé e Vinícius Júnior, e aí talvez talvez não, mas eu acredito que eles não vão brigar, dado que o Mbappé possa vir algum dia para o Real Madrid, eles não brigariam pela mesma posição. Eu acho que eles brigam por posições diferentes. Eu acho que o Mbappé vai brigar ou vai fazer carreira, né, dado ainda para o Real Madrid, mais na função do que é hoje do Benzema, do que necessariamente na função do Vini Júnior. Então acho que são duas situações diferentes, mas que são complementares. De novo, quando a gente olha para o Mbappé, é um jogador muito novo ainda. Né? Acho que, se não me engano, tem 23 anos, 22, 23 anos. Então a gente está olhando para uma geração muito nova. E, de novo, olha o perfil de contratação. Eu vou gastar uma grana? Vou, mas eu vou gastar grana no Mbappé, novo, que vai me render 10 anos possíveis de clube. No Bellingham, novo, que vai me render 10 anos possíveis de clube. Vou gastar uma grana no Enzo Pérez, que pode me render 10 anos possíveis de clube. Se fala muito no zagueiro, no Guardiol do Leipzig, né, que fez uma partidaça pela Croácia contra o Brasil, né, depois tomou os bailes do Messi, mas excelente zagueiro também. E também nesse cenário, outro jogador também muito novo, se não me engano, 21, 22 anos. Então a gente está olhando para um Real Madrid que busca sempre essa contratação e esse conjunto de jogadores novos. Nesse cenário ainda, né, pensando ainda nesse futuro, qual é o outro grande jogador que o Real Madrid já acertou a contratação? Né? O Endrick. Então, perceba como o Real Madrid está olhando para o mercado e está fechando o elenco, né? Está fechando o elenco, o Endrick obviamente vai mais à frente, mas é um jogador um pouco mais centralizado. Ele vai ter um alto grau de movimentação, mas mais centralizado. Ele já começa a fechar o trio de ataque. Então, eu tenho garantido hoje no Real Madrid Rodrigo, Vinícius e Endrick. Tenho garantido Camavinga, Tchouaméni, Camavinga e Valverde. Tenho garantido ainda outros jogadores ali que possam ocupar a faixa de zaga. O Rudy acabou de chegar, o Éder Militão é muito novo ainda, né? Se a gente for pensar na formação da equipe, o Éder Militão é novo. Você talvez aí teria um problema
nas laterais, né, na lateral direita, principalmente na lateral esquerda, você ainda tem o Mendy e o Alaba, sendo que os dois ainda não são necessariamente velhos, né, são jogadores de, se não me engano, o Mendy é um pouco mais novo e o Alaba tem acho que 28, 29 anos. Então também é um jogador que ainda tem mais 3, 4 temporadas tranquilamente aí no Real Madrid. Então, assim, se você olhar o conjunto desses jogadores, você está olhando para um conjunto muito bom, mas muito bom de jogadores, que ainda contam com jogadores já, assim, já formados, já velhos no clube, que tem uma história muito grande. Então, assim, é uma equipe em formação, mas uma equipe muito boa em formação. E aí, nesse cenário de você ter uma equipe muito boa em formação, é necessário a gente observar uma coisa muito importante, que tendo essa equipe, fica mais fácil de eu ir no mercado. Por quê? Porque agora são as peças complementares. Eu não vou fazer a disputa pelo atacante que for despontar. Não, eu vou ali naquele ponto específico, naquela janela de transferência, naquele jogador que complementa a minha equipe. Então, o Mbappé é necessário? Claro que é, porque o Benzema vai sair. Mas eu já tenho o Mbappé e já tenho o Endrick, né, colocando os dois como duplo de ataque ali, né, como jogadores que vão disputar a posição. Eu tenho o Rodrigo, mas eu tenho o Valverde. Eu tenho o Vinícius, vou precisar de um outro jogador aqui caso o Hazard saia. Mas se não, eu tenho o Hazard, que também dá conta do recado. Né? Diferentes características, mas também dá conta do recado. Eu tenho uma geração vindo com 2 meio-campistas pelo menos, e aí é possível vinda do Bellingham? Tenho. Mas eu ainda conto com Modric e Kroos. Eu ainda conto com outros jogadores que possam complementar. Eu ainda conto com uma zaga muito forte. Eu ainda conto com um dos melhores goleiros do mundo. Iago, mas se o Courtois... tem o Lunin. Assim, que também é outro goleiro de 21 anos, se não me falha a memória, 21, 22 anos. O Real Madrid está muito bem estruturado para essa nova geração. Então, quando a gente estiver falando do Real Madrid, é sempre muito bom a gente prestar atenção nesse ponto. Que o Real Madrid mudou o seu estilo de contratação, né? Talvez não tenha mudado no sentido de galáctico, porque talvez a gente tenha baixado a idade dos galácticos, vamos colocar assim. Né? A gente tenha colocado a idade um pouco mais para baixo dos galácticos. Então o Mbappé já é um galáctico, o Haaland já seria um galáctico, o Bellingham já seria um galáctico. Mas, ao mesmo tempo, eu vou buscar jogadores em mercados alternativos, como é o caso do Brasil, e vou trazer esses jogadores para compor o elenco a princípio e para dar tempo de maturação. E o Real Madrid tem feito isso muito bem e passa também por 3 jogadores desse futebol brasileiro que tanto desperta interesse no futebol internacional. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, curtida no vídeo, comentário e compartilhamento. Além, é claro, da inscrição. E, por favor, ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do NS Soccer. Combinado? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência, carinho com o projeto e valeu!